Boa noite. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. Prazer em recebê-los para mais uma live, a última do ano. E hoje nós vamos estar falando, eu e a doutora Letícia, sobre um tema bem recente, que ainda é projeto de lei, não é uma realidade, mas em breve, quem sabe, nós possamos contar com o que é a adoção de idosos. A doutora Letícia já está entrando. Olá, Oi, Letícia. oi, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muito Prazer, contente de estar aqui contigo para esse bate-papo. muito feliz em te receber aqui. Estava falando para o pessoal que já entrou, que hoje, na outra vez em que nós fizemos a nossa primeira live, nós já abordamos um tema que é bem recente, né? Que vem sendo abordado em primeiro lugar pela doutrina, pela jurisprudência, para depois a lei alcançar. E agora, novamente, sugerido por ti, né, que eu achei interessantíssimo, a adoção de idosos e a senexão, que ainda são projetos de lei, mas que nós esperamos, dado o propósito que eles têm, que venham a se tornar uma realidade em breve. Então, Ah, com certeza. então a nossa ideia, né, hoje é ir nesse nosso formato de bate-papo e falando a respeito dos aspectos jurídicos e psicológicos que envolvem esses dois institutos, que são a adoção de idosos e a senexão. E eu acho que, para começar, eu vou te passar a palavra para tu mesma fazer uma apresentação, sim, para quem não te conhece, está aqui no meu perfil hoje. E aí depois tu já pode começar assim introduzindo, explicando para o pessoal os conceitos, né, esses dois conceitos da adoção de idosos e da senexão. Ah, sim. Seja muito Bom, bem-vindo. obrigada. Mais uma vez, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui conversando contigo novamente. Agradeço a presença de todos que estão aqui, de quem vai ver depois também a nossa live. E eu sou advogada, atuo aqui em Porto Alegre, principalmente na área de família e sucessões. E eu busco sempre falar nos meus vídeos assuntos que não são tão assim comentados para trazer essa informação para o pessoal, né? Por isso que eu, aquela vez a família Ana Parental te convidei para a gente fazer a live, que eu acho importante, é a tecnologia traz essa oportunidade da gente levar informação, trocar conhecimentos, informações, aprendizados, novos contatos, amizades. Então, eu acho que a gente tem que usufruir isso da melhor maneira possível, né? E nós estamos, assim, vivendo agora um fenômeno mundial que é do envelhecimento, né? Graças aos avanços da medicina, as pessoas estão vivendo muito mais. Hoje em dia é normal tu encontrar alguém de 95, até mesmo centenários, né? Que Uhum. antes era um acontecimento até. E agora não, agora já é uma coisa mais normal e é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, e inclusive as pessoas, né, Luciana, estão tendo menos filhos. Então, a população está envelhecendo mais. A previsão é que em 2050, por exemplo, no Brasil, nós tenhamos mais idosos do que jovens até 29 anos. E isso, né, como eu já falei, é excelente que as pessoas estão vivendo mais, mas acarreta outros tipos de situação, que é o que está sendo chamado de órfãos de filhos vivos. As pessoas muitas vezes não estão dando apoio aos seus pais. Eles não visitam, porque não é só aquele. A gente pensa muito no idoso que tem uma aposentadoria pequena e que necessitaria de um apoio financeiro. Mas tem também aquele idoso que tem uma estabilidade financeira, mas que sente falta do afeto, né? Quer estar junto. E eles não estão. Tem gente que não está nem aí.
Só para vocês terem uma ideia, eu tive um caso de um senhor que era curatelado, porque ele teve Alzheimer precoce, e a filha dele ligava só para saber se ele ainda estava vivo. Quer dizer, é uma coisa horrível, que a pessoa só lembra na hora da herança, né? E eu dei o exemplo desse caso, mas são vários casos que se assemelham a isso, né? Que acontecem desse tipo. Então, o nosso legislador, sensível a essa situação, né, está inovando com projetos que visam modificar o Estatuto do Idoso e da Criança e do Adolescente, porque quem não é da área, é bom lembrar que no Estatuto da Criança e do Adolescente, para adotar, tem aquela regra que a pessoa tem que ser, no mínimo, 16 anos mais velha. E aí uma pessoa, por exemplo, de 35 quer adotar uma de 70, aí não poderia por causa dessa limitação. Então, nesses projetos de lei, né, Luciana, prevém essa flexibilização. Então, são 3 projetos de lei referente à adoção de idosos, o 956, todos de 2019, o 5475 e o 5532, de 2019. E já o da Senexão é desse ano, de fevereiro desse ano, é o projeto de lei 105. Então, o que eles têm? Eles prevêem nos projetos de lei, através de políticas, campanhas públicas e políticas, para alertar a população dessa necessidade, que que os idosos tenham esse acolhimento. Também estão prevendo, tipo assim, como se faz mesmo uma adoção, que tenha um cadastro, que tenha um parecer de profissionais como tu, que são pessoas muito importantes, os psicólogos, né? E para verificar se as pessoas têm mesmo intenções de condições psicológicas também de adotar. Então, é uma equipe multidisciplinar que faz esses laudos. Então, tem toda como é que eu vou te dizer? Essa previsão. E na adoção de idosos, uma das coisas mais polêmicas que as pessoas estão comentando, se haveria uma infantilização do idoso. Até gostaria que tu visse depois pelo aspecto psicológico, né? E daí tu tira de letra aí para nos explicar. Mas aí eu estava vendo sobre essa questão da infantilização. No começo até eu achei que poderia haver. Mas depois, vendo alguns casos, que nós temos 2 casos no Brasil de adoção de idosos. Que é da dona Cotinha, que depois mais adiante eu posso explicar. Não sei se eu acho que eu já falei contigo até sobre a dona Cotinha, que é o caso de uma senhora, para quem não sabe. Ela tem até uma página aqui no Facebook, no Instagram, Dona Cotinha Oficial, que é uma senhora que ela não, foi criada no hospital, ela se acidentou e mais ou menos quando tinha uns 10 anos, eles não sabem nem a idade ao certo dela, eles atribuem mais ou menos isso. E ela nunca teve registro e o hospital ia fechar, isso aí lá em Araraquara, no interior de São Paulo. E aí uma moça que trabalhava lá no hospital viu a situação que, nossa, para onde é que iria essa senhora, né? Diante dessa situação que o hospital ia fechar, e ela teve o gesto super nobre tô falando demais, tem que passar a palavra para ti também. Não. Teve o gesto super nobre de levá-la para casa, adotá-la, né? E como a gente não tem ainda uma lei específica sobre a adoção de idosos, ela entrou com um processo, né, querendo o registro da senhora, e como tem aquela história que aquele requisito que eu acabei de falar, que esbarra, que não pode ter, tem que ter no mínimo 16 anos mais velha, essa senhora, ela conseguiu que colocasse um registro e colocasse o sobrenome dela no registro de nascimento, que até então ela não tinha. Então, ela ganhou o sobrenome da moça, essa que adotou, mas na filiação ainda está em branco, porque tem essa lacuna da lei, né? essa falta de previsão, que é justamente esses projetos de lei que eu mencionei anteriormente, eles estão visando fazer essa alteração do Estatuto do Idoso, né? Para acrescentar esses parágrafos, para que possa haver essa possibilidade de pessoas mais jovens adotarem idosos. Então, tem a questão da filiação, que é criticada por algumas pessoas, e no projeto a pessoa vai poder passar a ter, então, no caso, o nome dessa pessoa mais jovem na filiação. Aí as pessoas acham alguns acham, né, colegas, que seria negativo, porque a pessoa estaria quebrando os vínculos com a família anterior. Mas nós temos, né, Luciana, a questão da multiparentalidade.
Então, eu acho que através da multiparentalidade, essa questão por exemplo, assim, a pessoa gostava muito dos seus pais, de repente ela não está tendo muito contato com seus filhos ou com os primos, tios, parentes, mas ela pode botar, então, conservar os nomes dos pais biológicos e acrescentar dessa pessoa essa pessoa mais jovem que está levando, né, para a sua casa, que vai ter esse elo. E tu, Uhum. assim, como psicóloga, tu acha que, que tem, assim, como é que eu vou te dizer, possa haver uma infantilização do idoso? Porque eu vendo, assim, depois eu pensei, assim, que eu acho que o legislador teve a intenção, talvez, de falar que é um tipo de um sentimento especial que essas pessoas tenham, né? Então, de zelo, de afeto, talvez, eu acho que não é aquele que se confunda com pátrio poder. Assim, eles não vão estar educando o idoso, né? Eles vão estar dando amor, no sentido desse elo de conexão. Mas não sei como é que tu vê isso psicologicamente, se pode dar algum problema, assim. Sim, sim. Ah, eu já vou seguir no raciocínio, Letícia, só vou responder a Mariane. Ah, Ah, sim. a internet, às vezes, dependendo de onde a gente está, realmente não fica instável, né? Até quem está fazendo a live, às vezes, não consegue seguir. Mas que bom que tu gostaste do tema. A Letícia realmente tem umas ideias muito boas, ela está sempre atenta a novos temas. Então, seguindo, né, na proposta que a Letícia fez para eu dar continuidade aqui, eu assim, como é que eu vejo esta situação toda? Primeiro, eu gostaria de dizer que eu sou de Veranópolis, né? Para quem não sabe, Veranópolis é a terra da longevidade, porque É. lá a expectativa de vida é a maior do país e é uma das maiores do mundo. Então, Ah, a domingo. convivência com pessoas idosas, ela sempre foi assim natural, né? Meus avós todos viveram até mais de 90 anos. Eu tenho uma das minhas avós vivas até hoje, ela vai fazer 90 em março, se Deus quiser. Ah, que maravilha. Então, assim, nós temos essa. Só que, como é uma família italiana, a gente tem essa tradição de conviver